professor Adão, professor de ciência, tá? A partir de hoje a gente vai ter aula de ciência comigo, tá bom? Espero que vocês gostem das minhas aulas, né? Espero que vocês tenham paciência também com essa pandemia, que logo ela vai passar, tá? Logo, logo ela vai passar, logo, logo estaremos na sala de aula, interagindo entre professor e aluno. Bom, galera, então eu estou me apresentando para vocês, sou o professor Adão Machado, professor de ciência, e vamos lá para a aula. Bom, galera, então vamos lá para a nossa aula de ciência. Nessa aula de hoje, a gente vai estar estudando sobre as transformações da matéria. Primeiro, nós vamos identificar. Primeiro a gente vai saber o que é uma matéria, tá? Então vamos ver aqui o que é matéria. Bom, o que é a matéria? Então, galera, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é a matéria, tá? Essa minha canetinha é matéria, essa canetinha, caderno, um avião, um carro, tudo é matéria, porque tudo ocupa um lugar no espaço, tá bom? As transformações da matéria, ela pode ser, nós temos as físicas e as químicas, que elas podem ser chamadas de transformações, tá bom? Transformações ou fenômenos, tá? Então nós vamos ter as transformações da matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E fenômenos, transformações físicas e químicas, ou fenômenos físicos e químicos. Fenômenos físicos e químicos, a gente vai ver agora a definição. Fenômenos físicos, gente. A substância que constitui a matéria não passa por transformações alguma. Sendo assim, a sua forma e tamanho e aparência podem mudar, mas não sua composição, tá? Então, os fenômenos físicos são aqueles, tá? São aqueles que mudam a estrutura da matéria. Da matéria. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu procuro algo aqui para vocês. Encontrei aqui. Por exemplo, eu tenho esse clipe, tá? Esse clipe, ele é ferro, tal. Então aqui, ó. Aqui está ocorrendo uma transformação física, ó. Eu mudei a estrutura da matéria, porém a substância continua a mesma. E esse clipe, ele continua sendo ferro, tal. Eu não mudei a composição química desse material, porém a transformação física, ela foi mudada. Vocês concordam? Olha o que está ocorrendo aqui, ó. Olha o que está ocorrendo aqui, ó. Eu tenho o clipe nesse formato e tenho o clipe agora neste formato aqui, ó. Se mudou a estrutura da matéria, tal, nós vamos ter um fenômeno físico. Porém, ele continua, como é que chama?
ele continua com sua forma, ele continua com a sua composição química, porém a sua estrutura foi mudada, tá bom? Vamos dar continuidade. Então, ou seja, exemplo, nós temos, por exemplo, um exemplo aqui, nós temos vamos botar aqui uma lata de Coca-Cola. Um outro exemplo, podemos colocar o que? Uma caneta quebrada. Vidro quebrado. Então, ou seja, todos esses elementos que sofrem uma quebra, que muda a sua estrutura da matéria, que muda a estrutura, galera. A estrutura é o que eu mostrei para vocês, tá? É isso aqui, ó, que muda a estrutura. Nós estamos falando de transformações, transformações físicas, tá? Quando muda a estrutura da matéria, tá bom? Vamos dar continuidade. A água também é um exemplo, tá? A água no estado, por exemplo, nós temos a água no estado sólido e no estado líquido, tá? Ainda tem o estado gasoso. Então, ou seja, a água quando ela está no estado sólido, líquido e gasoso, ela continua sendo água, tá? Mesmo ela mudando os seus estados físicos, ela continua sendo água. Galera, o fenômeno ele é dito químico quando ele muda a composição da matéria, tá? Então aqui vai ocorrer o que? Ocorre a mudança da composição da matéria. Como é que isso ocorre? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, prático. Então, vamos fazer aqui uma aula prática rápida. Aqui eu tenho um papel, tal. Aqui eu tenho um papel, ele está no estado sólido, né? Quando eu queimo esse papel aqui, ó, aqui está ocorrendo um fenômeno, né? Um fenômeno de combustão. Tá bom? Vou queimar aqui esse papel. Então, percebe que aqui está ocorrendo um fenômeno químico aqui. Por quê? Ó, tá ocorrendo um fenômeno químico, tá, galera? Não faça isso em casa, tá? Se for fazer em casa, só com um adulto perto de vocês, tá bom? Eu tô fazendo isso aqui, demonstrando para vocês, porque eu sou professor, tá? Eu sou professor formado em Química e Física, Química e Matemática, então, ou seja, eu sei lidar com esses experimentos, tá? Então, vocês não precisam fazer isso em casa. Se for fazer, explicar para alguém só na presença de um adulto, tá, galera? Não faça isso em casa. Então, ou seja, nós tínhamos o papel nesse formato aqui, no estado sólido. Quando ele sofreu uma combustão, ele virou uma cinza. Então, ele já não é mais papel, ele agora ele é uma matéria conhecida como cinza. Então, se eu pegar essa cinza, eu consigo transformar novamente no papel? Não consigo. Então, por isso que ela é considerada um fenômeno
químico. Os fenômenos físicos, eles mudam a estrutura da matéria. Eu posso pegar esse clipe novamente, eu vou lá atrás do clipe para vocês entenderem com melhor exatidão. Aqui, ó, aqui eu tenho um fenômeno, ó, aqui eu tenho um clipe, eu vou amassar esse clipe, ó. Ele vai sofrer uma transformação física. Por quê? Porque eu mudei a estrutura da matéria eu mudei a estrutura da matéria. Então, ou seja, esse material aqui eu posso transformar ele em clipe novamente, né? Eu posso pegar um alicate ou através de um aparelho e esse material se torna clipe novamente. Por isso que ele é um fenômeno físico, ele muda a estrutura da matéria. Já o fenômeno químico, ele não muda a estrutura da matéria. Depois que esse material queimou, ele não se torna mais papel, Por mais que a gente queira, ele não vai ser mais papel. Por quê? Porque ele mudou as propriedades químicas desse material. Uma característica do fenômeno físico é o que? É mudar a estrutura do material. Então, as características dos fenômenos químicos é o que? Muda a estrutura, tal. Muda, quer dizer, não muda a estrutura, muda a composição. Muda a composição do material. Geralmente, os fenômenos físicos também apresentam cheiro, sabor, muda a textura. Um exemplo de fenômeno físico, químico, pode ser uma batata, né, cozinhando na panela de pressão, ou cozinhando literalmente. Ela vai mudar a textura desse material. Então, ela é conhecida como fenômeno químico. O fenômeno químico também muda a cor da matéria, tá? O fenômeno químico, ele muda a cor. Então, são características de fenômeno químico, tá? O fenômeno físico é o que? É quando muda a estrutura da matéria. E o fenômeno químico é quando muda a composição da matéria, tá? Fenômeno físico muda a estrutura da matéria e fenômeno químico muda a composição da matéria, tá bom? Agora, galera, nós vamos para o estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria. Tá bom? Vamos ver os estados físicos da matéria. Então, os estados físicos da matéria, nós vamos ter três estados, tá? Aqui nós vamos ter 3 estados. Só que os estados físicos da matéria hoje, eles são considerados 4, que tem o estado de plasma. Só que aqui nós só vamos estar estudando os 3, que é o mais comum, que são os primordiais, tá bom? Nós temos o estado sólido, nós temos o líquido e o gasoso. Esses 3 estados são os estados mais comuns, tá? Estados mais comuns que a gente estuda no dia a dia, tá? Esses aqui são os mais comuns que a gente estuda no dia a dia. Então, o estado sólido, tá? Estado sólido, ele é formado por pequenas partículas, tá? Ele é formado por pequenas partículas que são as matérias, tá bom? No estado sólido, as partículas, as moléculas desse material, eles estão assim, ó. Eles estão bem juntinhos, porque ocorrem forças de atração dessas moléculas nesses estados que deixam elas bem ligadas, tá? Então, o estado sólido ele é caracterizado por as moléculas estarem todas unidas. Bom? Estado sólido.
O estado gasoso, vou falar aqui o estado gasoso. O estado gasoso é caracterizado porque as moléculas elas se encontram todas dispersas, tá? Uma distante da outra. É caracterizado como um estado gasoso. Estado gasoso. E o estado líquido, as moléculas elas vão se encontrar parcialmente separadas, tá? Mais ou menos assim. Esses são os 3 estados da matéria mais comum, tá? Nós temos o estado sólido, gasoso e líquido, tá bom? Os estados físicos da matéria são esses, sólido, líquido e gás. Agora a gente vai ver as transformações, as passagens desses estados, tá? A passagem dos estados, as transformações dos estados. As transformações dos estados da matéria. Então nós temos já vimos aqui, ó, o sólido, o líquido, vou escrever assim, como se fosse onda marítima, tá? O líquido e o gasoso. Então nós vamos ter aqui o estado sólido, líquido e gasoso. A passagem do sólido para o líquido recebe o nome de fusão, tá? Então o que é a fusão? É a passagem do sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, nós vamos ter aqui a sólido para, do líquido para do sólido, fazer aqui sólido, ou do sólido para o líquido nós temos a fusão. Do líquido para o gasoso nós vamos ter a vaporização. A vaporização. Sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso, agora nós vamos ver aqui, ó, do gasoso, vou escrever com outra cor. Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação. Nós temos a condensação. E do líquido para o sólido, nós vamos ter a solidificação, tá? Solidificação. Tal. Sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. E do sólido para o gasoso, nós vamos ter a sublimação, tá? Sublimação. Bom, galera, então a nossa aula de hoje só seriam estudar os fenômenos físicos da matéria e suas transformações, tá? As atividades, galera, que vocês vão ver aí no roteiro de estudo de vocês, na aula 1, na aula 3, deixa eu ver aqui. A aula 1 e a aula 2 é sobre esse conteúdo aqui, tá bom? No roteiro que eu coloquei para vocês.
A aula 3, vocês vão estar resolvendo questões. Vai ter 5 questões para vocês responder, né? O que é fenômeno físico, o que é fenômeno químico, quais os estados físicos da matéria, dê um exemplo de fenômeno químico. Se você der um exemplo de fenômeno químico, você pode dizer, por exemplo, um papel queimado. Um exemplo de fenômeno físico pode ser uma latinha de refrigerante amassada, tá? São exemplos de fenômeno físico. Químico é tudo que tiver químico. Na aula 4, vocês vão ter uma outra atividade, que vocês vão ter que fazer um desenho que representa um fenômeno físico. Se você quer representar, se você quer fazer um desenho que representa um fenômeno físico, um exemplo, vocês podem desenhar uma lata amassada, tá? Ou se você não for muito bem em desenho, você pode desenhar, por exemplo, aqui, ó, um cubo de gelo, você diz que aqui é um gelo, tá? Gelo, e esse gelo transformou em água. É um desenho representativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.